Existe também a exortação. Eles falam, olha, levanta, desperta, age, evangelize, ore mais, busque mais e tal. Eu vou te abençoar, não se preocupe e tal. É uma mensagem de exortação. Deus falando com as pessoas na igreja. Então devemos ver aí que haja manifestação, então, de profecia na igreja. Não proibais falar em línguas e nem desprezeis as profecias. Está escrito na Bíblia. Não despreze a profecia. Deus fala conosco. Então vamos falar agora do segundo aí, desse último grupo de dons, né? Que são os dons aí de inspiração, que são os dons da fala. Então vem a profecia. E esse dom agora que vamos estudar, que é línguas. Quantos tipos de línguas podemos falar? Então, principalmente aí, existem 4 tipos de línguas. Qual a primeira? A primeira língua, o primeiro tipo de língua que nós falamos, é a língua que nós falamos quando somos batizados com o Espírito Santo. Então, essa linguagem é uma linguagem de oração. O apóstolo Paulo diz, olha, quem ora em línguas, ora bem. O apóstolo Paulo diz, olha, quem fala em línguas, fala diretamente com Deus. Ninguém o entende em espírito, né? E fala em mistérios, fala com Deus. Então, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Judas, lá no seu livro, versículo 20, diz, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Letra maiúscula, Espírito aí. Orando no Espírito, combina com o que Paulo diz. Então, Judas diz, orando no Espírito, edificando-vos a vós mesmos. E combina exatamente com o que Paulo disse. Quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Então, você tem que olhar aí. Uma coisa combinando com a outra. Então você vai ver que quando você ora em línguas, essa linguagem que você recebeu no batismo com o Espírito Santo é uma linguagem que fica com você a vida inteira. Tem gente que diz, eu só falei língua o dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Preguiçoso. Ignorante bíblico. Então você deve orar em línguas todos os dias. Busque, ore. Você precisa ser edificado. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Todo dia tem que falar e todo dia você vai orar em línguas. Isso é para você ser edificado, é bom. Quem ora em línguas ora bem, lembre-se disso. Então quando você está orando em línguas, o Espírito Santo unido ao seu Espírito. O seu Espírito ora. Mas o Espírito Santo vem em socorro do seu Espírito e leva a oração perfeita até Deus. E Ele coloca no seu coração aquilo que Ele deseja que você faça. Coloca no seu coração aquilo que Ele deseja que você fale. Então, de repente, você vai fazer alguma coisa para Deus. E é uma coisa que já está dentro de você. Já está colocado por Deus. Quando você estava orando, já foi colocado. E você vai fazer a obra de Deus. Ou vai falar alguma coisa. Já inspirado pelo Espírito Santo, porque na oração que você fez já foi colocado dentro de você isso. Então é importantíssimo orar em línguas. E eu não conheço ninguém que é tremendamente usado por Deus em milagres, curas, né, em manifestações dos dons do Espírito Santo, que essa pessoa não seja uma pessoa que ora em línguas e que não ore muito. Quanto mais orar em línguas, melhor ainda. De preferência, ore aí 2, 3 horas todo dia em línguas. E você vai ver, você vai agora perceber manifestações maravilhosas de Deus através de você. Bom, então esse é o primeiro tipo de língua. Segundo tipo de língua é a língua como sinal para o incrédulo. Então, que tipo de língua é essa? Agora já é para quem tem o dom de línguas, dom de variedade de línguas, que é esse dom que nós estamos falando agora. Já não é mais para a pessoa que apenas foi batizada com o Espírito Santo. A pessoa é batizada com o Espírito Santo, fala em línguas, ora em línguas, a vida inteira. Mas pode ser que ela nunca tenha o dom de línguas. Já o dom de línguas você fala nessa linguagem de oração e em outros tipos de línguas também. Quais os outros tipos de línguas? Então vamos ver. Esse tipo
agora que é o tipo de fala que você fala com um estrangeiro. Você não sabe o que está falando. Você não entende essa língua, mas aquela pessoa entende e ouve na língua dele. Então, de repente, você pode estar pregando na rua, por exemplo, ou na igreja, e de repente começar a falar em línguas, numa linguagem que é uma língua de origem de outro país. Então, por exemplo, você está ali, começa a falar em alemão, e ali tem um alemão, ou dentro de uma casa vizinha, ou passando na rua, alguma coisa assim. E ele ouve você falando, e entende tudo. Você não está sabendo o que você está falando. Por isso é que quando você está pregando, você não pode começar a falar em língua e de repente tirar o microfone da boca. Não. Porque Deus pode querer te usar naquela hora para falar com alguém e você está impedindo essa manifestação. Por isso você não tem dom de línguas e não vai ter nunca, se continuar agindo desse jeito. Não é falta de educação falar em línguas, não é pecado falar em línguas. Parece que para muita gente é. Então deve haver uma manifestação. E Deus pode te usar numa manifestação assim. Eu muitas vezes já fui usado assim, nesse tipo de manifestação. Então eu posso dar testemunho para você. Realmente Deus nos usa para falar uma língua estrangeira, para falar com um estrangeiro. Você não entende nada que está falando. Você não sabe aquela língua. Mas a pessoa que está ali entende tudo. E é só aquela pessoa. Outras pessoas não vão entender. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Não foi exatamente isso? Os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo e receberam já o dom de línguas, e esse tipo de língua foi manifestado naquele dia. Eles começaram a falar na língua dos estrangeiros, das pessoas que estavam visitando Jerusalém, que eram de outros países. Eles entendiam tudo que estavam falando. Então existem muitos casos assim. Missionários, por exemplo, que chegam num país e de repente vai pregar, ninguém entende o que ele está falando. De repente as pessoas começam a entender. É uma manifestação do Espírito Santo. E aí, numa linguagem do estrangeiro. Temos também outro tipo de língua, que é uma língua para que você interceda. É uma linguagem exclusiva de intercessão. E é uma linguagem onde palavras não são aí ditas, compreendidas. É uma manifestação chamada na Bíblia como gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, como está em Romanos 8. Você começa a orar e você começa a interceder, a orar, a ocupar o lugar da pessoa perante Deus, indo a Deus, orando por aquela pessoa. Você vai orando, 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 e você começa a sentir as dores daquela pessoa. Você começa a ter aí gemidos intercessórios, que é uma linguagem então exclusiva de oração. Então nós estamos falando aqui de prática. Não estamos falando aqui de teoria, mas de coisas que acontecem. O dia que você participar de um avivamento real, você vai ver que todas essas coisas acontecem realmente. Então existe aí a linguagem que você recebe, que é a linguagem de oração, a linguagem do batismo com o Espírito Santo. Todos que são batizados com o Espírito Santo falam em línguas, e essa língua de oração é a primeira língua. Então tem a linguagem para você falar com um estrangeiro. E tem outra linguagem então de oração, de intercessão. E a última, que nós vamos ver hoje então, o quarto tipo aí de língua, que é a língua que você fala para que haja interpretação dessa língua. Então você pode, de repente, começar a falar em línguas na igreja, e alguém vai se levantar lá e vai dizer, olha, eu estou entendendo tudo, Jesus está dizendo assim, 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 assim. Vai interpretar o que você está dizendo. Ou então você recebeu esse tipo de língua, você ora e pede a Deus para que você receba a interpretação dessa língua. Então você pode começar de repente a ser usado para falar em línguas, e você mesmo recebe a interpretação dessa linguagem. E você transmite então às pessoas a interpretação, que equivale aí a uma profecia. Na profecia,
A pessoa pode falar em línguas e na linguagem que todos entendem ao mesmo tempo, ou pode falar só na linguagem que todos entendem. E aqui, no dom de línguas, a pessoa fala em línguas e existe uma interpretação do que ele falou. Agora, vamos então para o último dom, que é o dom de interpretação de línguas. Que vai o quê? É uma equipagem que o Espírito Santo dá a alguém de interpretar quando alguém está falando em línguas. Então esse é um dom que existe na igreja. E muitas vezes a pessoa entende aí, está entendendo o que Jesus está falando, através da pessoa falando em línguas, e a pessoa não se levanta, não se manifesta, não fala nada com ninguém. Mas é preciso você se levantar e interpretar. Deus está querendo te usar. Agora, se você não se levantar, se você se recusar, se você achar que isso não presta, não vale nada, que não der valor para isso, então Deus vai usar outra pessoa. Mas é um dom maravilhoso você ser usado para interpretar quando alguém está falando em línguas. É muito bom e é maravilhoso isso. É uma manifestação do Espírito Santo na igreja. Bom, tendo dado esse resumo, pequeno resumo sobre esses últimos dons que nós não temos aí na nossa lição detalhadamente, vamos passar então ao nosso questionário. E nesse questionário nós vamos passar aí pela revista, pelos principais tópicos aí da nossa revista. Então o culto legítimo, o culto cristão, tem tudo isso. Então nós temos aí hoje vários líderes que se comportam como xerifes, como delegados na igreja. Proíbem as manifestações do Espírito Santo, como se ele fosse dono da igreja. Aí fica perdendo aí as ovelhas e reclamando. Não sei por que está perdendo, não sei por que o povo sai, não sei que o povo vai para outra igreja, para outra denominação. É por isso. Porque você é quem manda na igreja. E as pessoas estão querendo a igreja onde é Jesus que é a cabeça do corpo. Ele é que é o dono. E aí não tem jeito de ser. Glória a Deus. Então nós fizemos exatamente um resumo dessa leitura. E nós vamos agora ao nosso questionário, passando pelos vários pontos da revista, como escreveu o pastor Enai Cabral. Vamos ver então. Nosso texto áureo. Primeira pergunta aí, complete. Que fareis, pois, irmãos, quando os ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Nossa verdade prática, pergunta 2, que é para completar também. O genuíno culto pentecostal é marcado pela reverência, ordem e profundo temor a Deus, propiciando assim o contínuo derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo. Introdução agora, pergunta 3. O que nos é requerido para adorar e cultuar ao Senhor? Então, reverência, rendição e amor, pois o Pai continua a buscar então os que o adoram em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Dentro da nossa primeira parte aí, adoração e culto, pergunta 4, o que significa culto, por definição? Então, o próprio significado da palavra culto ou serviço já sugere em si mesmo um ato de adoração que, por sua vez, implica na reverência que todos devemos prestar ao Todo-Poderoso. Salmos 29, 2. Cultuar a Deus significa adorá-lo, exaltá-lo, prestar-lhe a devida reverência. Salmos 96, 9. Então Deus se compraz naqueles que o buscam com um coração puro e sincero, e alegra-se naqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então veja Salmos 15, de 1 a 5, e João 4, 23 e 24. Número 5. Qual a essência do culto a Deus? Então é a adoração. Número 6. O que é o ato de adorar? Então, o ato de adorar a Deus constrange-nos a submetermos-nos incondicionalmente à sua vontade. Mateus 6,10. O ato de adorar a Deus constrange-nos a nos humilharmos até o pó diante da sua presença. Gênesis 18, 27. Adorar é um ato de rendição, gratidão e exaltação ao Deus que nos criou. Adorar é reconhecer o senhorio de Deus sobre nossas vidas.